hoje nessa... Bem, primeiramente, boa noite a todos e a todas e a todos, né? Esse é um seminário patrocinado pelo Citrafest, que é uma parceria do Fórum Catarinense do Serviço Público Federal, do Serviço Público das três esferas, não é federal só, é estadual e municipal, né? Só um momento aí. Um seminário, né, que trata da organização sindical e o Covid, o que fazer em 2022, né? Então, a gente quer fazer um debate aqui bem tranquilo, ouvir as pessoas que são especialistas na área, né? E depois, se houver alguma pergunta, as perguntas serão feitas pelo chat e serão retransmitidas aos palestrantes que estão no seminário aqui hoje, tá? Nós temos hoje... Bom, primeiro, contextualizar um pouco o porquê desse seminário, né? No momento que os trabalhadores começam a voltar ao trabalho presencial, surge essa nova variante do Covid, que é a Ômicron, né? E que é altamente contagiosa. Enfim, o Citrafest voltou a atender de forma remota de novo. Possivelmente os servidores públicos estão trabalhando, voltaram a trabalhar em casa também, uma grande maioria, né? Com exceção do pessoal da saúde, né? Então, nós entendemos que seria o momento de fazer um seminário para tratar desse tema, as causas que estão trazendo essa nova variante, o que fazer para evitar que ela se prolifere ainda mais, né? Como tratar os casos de Covid que deixam sequelas para o futuro das pessoas, umas têm sequelas permanentes, outras vêm até a falecer tempos depois de passar o Covid por conta das sequelas que restaram, né? Como aconteceu com o diretor da Unicef agora recentemente, na nossa confederação. Ele passou o Covid e alguns meses depois ele veio a falecer em consequência das sequelas que restaram do Covid, né? Ele tinha duas comorbidades e veio a falecer. Então, é por conta de todas essas questões que são prementes e são extremamente importantes na vida de todos os trabalhadores e trabalhadoras, né? Então, achamos que é oportuno fazer esse debate, esse seminário, com uma figura nacional, que é o Dr. Gonçalo Vecina, né? Então, a gente espera que ele possa nos esclarecer muito como se comportar daqui para frente, com a volta ao trabalho que vai ser iminente daqui a pouco também, né? Como se proteger, sendo que as pessoas têm que voltar ao trabalho e como que as pessoas se protegem. Enfim, todas essas questões que vem trazendo muita preocupação para os sindicatos, né? Todos os sindicatos que lidam com a saúde do trabalhador, né? Mas principalmente os trabalhadores que são obrigados a frequentar no dia a dia seu trabalho, enfim, tudo isso, né? Então, nós temos hoje aqui presentes o Roberto Ruiz, que é médico do trabalho, com especialização na área, com mais de 30 anos de experiência, médico do trabalho na UFSC. Ele também assessora vários sindicatos em Santa Catarina e pelo Brasil também, né? É uma pessoa conhecida nacionalmente também, né? E temos o Gonzalo Vecina Neto, médico sanitarista, professor da Faculdade de Saúde Pública da USP, São Paulo. Ele foi um dos idealizadores da Anvisa, foi presidente da Anvisa, foi um dos que construíram um projeto de saúde pública em 1988, e hoje nós temos o SUS, graças a figuras tão sábias e tão importantes como o nosso querido Gonçalo Vecina Neto, né? Que está aqui presente hoje e vai conversar com a gente. Então, com a palavra agora você, Roberto, e você vai mediar esse debate com o Dr. Gonzalo Vecina, né? E eu vou, no momento oportuno, vou passar as questões que, porventura, chegam alguma pergunta, algum questionamento da plateia. É isso. Contigo, então, Roberto. Obrigado, Lírio. Boa noite mais uma vez a todas as pessoas aqui da sala. Muito rapidamente, nós só para a gente estabelecer as regras e muito tranquilamente. Vocês viram que
É um debate, é uma sala interna, todo mundo está na sala, né? Não é uma transmissão via YouTube, então todo mundo vai poder depois participar e questionar. Gonçalo falou, como é que vai ser para ficar menos tenso, viu, Gonçalo? Mas eu só vou explicar para o pessoal ficar menos tenso, que apesar de você ser essa estrela global aí, que a gente conhece muito pela TV e agora está junto contigo numa sala, mas que o Gonçalo, eu conheço ele, a história dele. O Gonçalo é um progressista, é uma pessoa muito tranquila e sempre generosa, uma pessoa extremamente generosa, né, em distribuir, dividir o conhecimento, que não é pouco, que tem. Então, podem, se alguém aí está com vergonha, tem alguma pergunta, difícil dirigente sindical está com vergonha, né? Mas pode ficar bem tranquilo, porque o doutor Gonçalo, ele é um cara que ele tá com a gente, fala a língua da gente, é bem tranquilo, tá bom? Então, aí eu passo para você, Gonçalo, para você fazer essa contextualização da Covid, né? O pessoal está preocupado, todos aqui são dirigentes sindicais, todos aqui ouvem histórias de trabalhadores que estavam no presencial antes da vacina e morreram, ou mesmo depois, e que mesmo depois da vacina, então, voltaram ao presencial e também um ou outro ainda está morrendo, mesmo vacinado, é raro, claro, né? Mas aí a Omicron, que significa isso, e estamos vislumbrando o fim da epidemia, da pandemia, será ou não? Então, eu passo para ti aí para você dar esse panorama geral para a gente, e depois aí fica à vontade, e depois a gente vai ver aí as perguntas que o pessoal tem e já seguir, tá bom? Seja muito bem-vindo, é um prazer estar contigo de novo, meu amigo. Bom, muito boa noite a todos vocês, né? Todas, todos. Quero cumprimentar o Lírio e o Sintrafesc e todos os sindicatos que estão aqui presentes, dar um aperto muito mais forte aí no Roberto, que a gente se conhece, né? E agradecer muito o convite de vocês e agradecer as palavras do Roberto, muito bondosas comigo, né? E estou totalmente à disposição para responder quaisquer perguntas. Eu prometo que sem resposta não fica. O que eu não prometo é que a resposta vai ser boa. Isso eu não prometo. A resposta vai ser a resposta que eu tiver condição de dar com o conhecimento acumulado que eu tenho, né? Que não é muito assim também. Mas então eu vou tentar fazer um resumo da atual circunstância. Nós estamos vivendo um momento muito singular e difícil, porque juntou muita coisa ao mesmo tempo e muita coisa ruim, né? Porque estamos com essa variante Ômicron, ela tem uma infectividade, uma capacidade de disseminação extraordinária. Muitos infectologistas estão achando que a Omicron é provavelmente o micro-organismo com maior capacidade de disseminação, de infectividade, com o qual o homem já se defrontou. É óbvio que tem bons candidatos no passado, como o vírus da varíola, tinha uma infectividade muito grande, mas não chega à infectividade da Omicron. O sarampo tem uma infectividade que a gente achava que era a infectividade campeã, mas a Omicron parece que ganhou do sarampo, né? Então, uma pessoa infecta 6 a 7 pessoas na primeira semana de duração da doença. Isso é muito grande. A capacidade usual de infectividade das variantes anteriores era de 2 a 3 pessoas. Esta é 6 a 7 pessoas. E por isso que a gente vê essas ondas. Antigamente a gente falava em onda, era onda mesmo, né? Agora não, é um tsunami, porque o negócio sobe, vai lá em cima e depois desce. Ela é tão violenta na capacidade de espalhar que, como característica, ela dura pouco tempo. Por quê? Porque ela vai pegando todo mundo e a hora que acaba as pessoas para ela pegar, ela para.
porque não tem mais quem ela pegar. Como nós temos uma população aqui no Brasil bastante vacinada, né? Estamos próximos de 75% da população com 2 doses, tem 15 a 20% da população com terceira dose. Estamos ainda com muitas crianças descobertas, mas os adolescentes também está crescendo a taxa de cobertura. O vírus vai tendo cada vez mais dificuldade de encontrar o que nós chamamos de suscetíveis, que são as pessoas que podem ter a doença. Se bem que o vírus também não está se preocupando muito com isso, porque está havendo muito caso de reincidência. Você tem a doença e tem a doença de novo. E a reincidência com Ômicron, né? É uma coisa que a gente achava que não ia acontecer. Porque você tem a variante inicial, lá que veio de Wuhan, deu a primeira onda. Quase não tinha reincidência. Quem teve a doença estava protegido por ter conseguido se defender da doença. Aí veio a variante Gama. A variante Gama ignorou a questão de se teve ou não teve a doença. Todo mundo teve a doença de novo se expôs. Porque ter tido a variante inicial não protegia contra a Gama. Aí veio a variante Delta. A variante Delta respeitou quem teve a variante Gama. Praticamente, quem teve a variante Gama não teve a variante Delta. A variante Delta tomou conta do Brasil de uma forma mais ou menos rápida, mas teve poucas mortes. Eu lembro para vocês, primeira onda, a variante original, 200 mil mortes. A segunda onda, variante Gama, 400 mil mortes. Chegamos a ter mais de 3 mil mortes como média móvel diária. Hoje nós temos alguns dias com 800 mortes de média móvel diária. A variante Delta praticamente não fez estrago. Por quê? Porque a Gama fez muito estrago. E porque a variante Delta, na hora que ela conseguiu tomar conta do Brasil, essa é uma coisa interessante da gente prestar atenção. O que é tomar conta? Ela substitui totalmente a variante anterior. A Gama substituiu totalmente a variante original. A Delta substituiu totalmente a variante Gama, embora tenha dado poucos casos. A Ômicron chegou, em 3 semanas, ela acabou com a Delta. Não tem mais Delta. Ela ocupou todo o espaço. Quer dizer, essa é uma característica desses micro-organismos infectantes. Eles ocupam o espaço. Então, é difícil explicar essa coisa de colonizar, mas eles colonizam. Estão em todos os lugares e não deixam espaço para a variante anterior, porque a variante anterior perde capacidade de invadir organismos. Esse é um conceito importante para entender esse negócio de variante e as novas variantes. Então, o fato é que a Ômicron tomou conta do pedaço. Ela fez aqui no Brasil alguma coisa diferente do que ela fez no mundo? Não. Ela fez o que fez na África do Sul, fez o que está fazendo e fez em alguns países da Europa, Dinamarca, Inglaterra, França, Rússia, Estados Unidos. Tomou conta do pedaço. Quanto menor a taxa de cobertura vacinal, maior o número de casos, maior o número de óbitos. Maior taxa de cobertura vacinal, ela consegue internar, consegue matar muito pouco, mas a maioria das pessoas acaba, de alguma forma, sendo protegida. Pode ter a doença, mas não necessariamente uma doença grave. Quem é que sofre? Portador de comorbidade. O exemplo é o caso, a primeira morte no Brasil. A primeira morte no Brasil foi de um cidadão de Goiânia. Ele tinha 68 anos, na minha idade, né, um jovem, né? Mas ele tinha uma doença pulmonar obstrutiva crônica muito grave, então ele tinha uma incapacidade respiratória muito grande, era um hipertenso grave.
que acontece com uma pessoa que tem comorbidade? Ela está vivendo uma vida no equilíbrio entre a doença e a saúde. A hora que a Ômicron vem, desestabiliza. A Ômicron é a gota d'água. E aí a pessoa se desequilibra e tem grande chance de vir a falecer. Por isso, quem tem comorbidade tem que tomar triplas precauções para não pegar a doença, porque se pegar a doença, vai ser mais grave. Por quê? Porque ele já tem uma situação de gravidade, embora ele tenha se acostumado a viver com aquela insuficiência respiratória, com aquela insuficiência cardíaca, com aquela diabetes. A gente se acostuma com tudo. Esse é um problema. E aí, a hora que a doença piora, ela desequilibra e mata, né? Então, a Ômicron tem essa condição. O que fazer com ela? O que o mundo está fazendo com ela? O mundo desenvolvido testa. A gente aqui no Brasil nunca entendeu direito esse negócio de teste. Esse negócio de teste é uma coisa fundamental. Eu tenho que fazer teste para saber se eu estou com um vírus na minha orofaringe, se eu estou infectante. Tem dois tipos de teste. O RT-PCR, que tem variantes, pode ser um RT-PCR LAMP, ou pode ser um RT-PCR normal. O RT-PCR normal é um que demora mais tempo para ser feito o resultado em laboratório. Existem os RT-PCRs rápidos, que são feitos em farmácia, e também em laboratório. Normalmente, quando você vai num laboratório, eles fazem o padrão ouro. O padrão ouro demora 4 horas para ficar pronto. Qual é a diferença do padrão ouro para os rápidos? O padrão ouro, ele tem muito pouco falso positivo. Tem uma sensibilidade da ordem de 99%, 98%. Um teste rápido tem uma sensibilidade feito em farmácia 86% a 90%. Significa que ele vai dar que você está positivo quando você não está positivo. Ele não diz que você está negativo se você estiver positivo, que isso é muito bom. Seria muito ruim você dar negativo e estar com a doença, porque você ia sair por aí livre, solto, né? Distribuindo o vírus. Então é bom que ele fale, olha, você está positivo, mas na verdade a sensibilidade dele era pior e ele disse que você está positivo, mas você está negativo. Mas você sabe, você pensando que está positivo, fica quietinho em casa, porque qual é a razão de fazer... qual é a razão de você fazer os testes? A razão de fazer os testes é saber se está infectante ou não. Se estiver infectante, fica em casa. E essa é uma coisa... Pouquíssimas cidades no Brasil estão fazendo uma quantidade de teste adequada. A maior parte não está fazendo o teste. O grande problema é que o teste não muda a história da doença. O teste não me faz tratar diferente ninguém. Saber que você tem não muda o tratamento. Então, as pessoas, quando estão com tosse, febre, resfriado, querem saber se tem Ômicron. Para quê? É uma curiosidade quase mórbida, mas a gente quer saber. Eu sei, porque eu, às vezes, tenho uma tosse, uma coisa, eu fico com essa curiosidade, né? Agora, o fato é que, para fazer o teste, você tem que ir numa farmácia, pagar R$ 150, ou ir para a fila do SUS. Na fila do SUS, hoje, um pouco de sorte, você vai passar 4 a 6 horas para talvez fazer o teste. E o que o teste vai dizer para você? Se você tem Ômicron ou se você tem H3N2, que é uma gripe, que está dando junto com a Ômicron. Muito bem, você tem gripe, o que faz? Nada.
Você tem Ômicron, o que que faz? Nada. Não tem tratamento específico. Você, para gripe tem o Tamiflu. Desde que você encontre para comprar. Porque não tem para vender, está em falta. Para Ômicron, os remédios que eventualmente existem não estão disponíveis no Brasil. E são muito poucos e muito caros. E são para tratamento precoce, não para tratamento de pacientes graves. Então, quem está com um Ômicron grave, não tem o que fazer também. Tem que internar, aí sim. Então, quem está com Ômicron grave, vai internar. Vai internar e vai fazer o quê? Vai tomar água, ser alimentado, repouso, e vai ter cuidados gerais para não piorar o quadro clínico original. Tem uma DPOC, vai tratar da DPOC. Tem uma hipertensão, vai tratar da hipertensão. Tem um diabetes, vai tratar do diabetes. Né? Aí, tem gente que tem uma doença pré-existente e tem a Ômicron levinha, né? Tem aí o senhor Odemir coloca lá no chat que ele tem DPOC e teve uma Ômicron light. Veja, na biologia, exceção tem espaço para tudo, não tem jeito. Né? Graças a Deus, seu Odemir, que o senhor não teve uma doença mais grave. Agora, por que o senhor não teve? Não sei. Agora, eu posso dizer uma coisa para vocês. A Ômicron tem essa brutal capacidade de espalhar, mas essa é uma informação que nós profissionais de saúde temos muito medo de passar para a população. É uma doença menos grave. Por que a gente tem medo de passar para a população? Porque o povo pode falar, então, se não mata, deixa comigo, que eu mato no peito e estamos resolvidos. Não é assim, por causa das exceções e porque nós convivemos com muita gente que tem comorbidade e tem muita gente que pode morrer por causa disso. A Ômicron, em relação às outras variantes, a principal característica da doença ela era ser uma doença sistêmica. Ela não atacava só a orofaringe, ela atacava o pulmão, ela atacava o coração, ela atacava o rim, ela atacava o sistema nervoso central. 10% das pessoas tinham problemas renais, 12% das pessoas tinham problemas cardíacos, 30% a 40% das pessoas tinham insuficiência respiratória, dos que tinham os casos graves. Uma insuficiência respiratória que, às vezes, a gente não percebia que estava com insuficiência respiratória. Tanto é que qual era a recomendação antes da Ômicron? Se você tem sintomas gripais, vá para o hospital antes que se instaure no seu corpo a insuficiência respiratória e você morra por falta de ar. Tinha que ir para o hospital e ir para o oxigênio. Hoje, praticamente não tem mais a utilização de oxigênio. Praticamente. O volume muito grande acontece de tudo em pouca gente, que é muita porque é muita gente. Não sei se eu consegui fazer me entender no que eu falei. O que acontece com a Ômicron? A capacidade de invadir as células da base pulmonar, bronquíolo, alvéolos, ela não invade mais. Da mesma forma que ela não visita o coração, não visita o rim, não visita o sistema nervoso central. Temos muito pouca gente, por exemplo, dizendo que não tem sentimento de olfato. E por que tem pouca gente? Porque o vírus perdeu a capacidade de invadir determinados territórios. Por que ele perdeu? São as mutações. A Bianca pergunta, qual é a cepa que eu tenho? Bianca, se você não tem gripe, você tem Ômicron. Não tem outra cepa circulando no Brasil inteiro. Nós fazemos muito pouco teste, mas fazemos um pouquinho. Cerca de 1% do total de testes positivos que são feitos no Brasil
vão para sequenciamento. No Brasil inteiro, hoje, só tem uma cepa circulando. É a cepa Ômicron. E essa cepa Ômicron, ela é menos infectante. Do ponto de vista da capacidade de invadir o organismo. Ela é muito espalhante, ela infecta muita gente, mas ela não desce no pulmão, não vai para o coração, não vai para o rim, não vai para o sistema nervoso central. Ela fica na árvore brônquica alta, brônquios, orofaringe. Dá muita dor de garganta. Às vezes tem gente que vai para o hospital porque não está mais conseguindo engolir. Dá diarreia, dá febre, dá indisposição, dá cansaço. É isso que a Ômicron dá. Então, o que uma gripe dá? Dá isso também. O quadro da gripe e o quadro da Ômicron é muito parecido. Às vezes, essa gripe H3N2 está dando menos problemas gastrointestinais, menos diarreia em relação à Ômicron. Mas não dá para diferenciar sem fazer teste. E fazendo o teste eu diferencio. E o que muda o tratamento de quem não tiver grave? Não muda nada. O ciclo da gripe é um ciclo de 5 a 7 dias. O ciclo da Ômicron é um ciclo de 7 a 10 dias. É o tempo que entre sintoma e está curado, 10 dias. Pode curar antes, tem muita gente que no 5º dia já não tem mais sintoma. Mas é bom lembrar que tem muito mais gente ainda que não tem sintoma nenhum e está disseminando o vírus. São os assintomáticos. Essa doença tem muitos assintomáticos. Então, eu quero dar uma explicação muito rápida para vocês sobre a questão das variantes. Hoje nós estamos com a variante Ômicron. Já tem gente falando que tem uma variante Ômicron B1, tem uma variante Ômicron B12, tem uma variante Ômicron B13. Tem pelo menos 3 subvariantes circulando no mundo. Elas são brutalmente diferentes? Não são, são muito semelhantes, mas são diferentes, não são iguais. Elas dão uma doença diferente? Não, mas ela pode dar essa tal da reincidência, da doença de novo. Elas driblam a vacina, do ponto de vista de ter a doença, elas driblam a vacina, mas elas não matam e nem causam doença grave em quem já não tem uma comorbidade. Regra geral, existem exceções. Está pegando mais criança e jovem? Proporcionalmente está pegando mais criança e jovem. Por quê? Porque são os que não estão vacinados. Por isso nós estamos tendo... Quer dizer, como ela não acha mais gente para pegar, quem ela acha? Criança e jovem. Ela dá doença grave em criança e jovem? Não dá doença grave em criança e jovem, regra geral. Veja, do início da pandemia até agora, nós tivemos 620 mil mortos. 2.500 foram as mortes até 18 anos. São aceitáveis? Nenhuma morte de criança é aceitável, mas é um número bem menor de mortes. Tem casos de doença grave em crianças? Tem muitos casos de doença grave em crianças. E, às vezes, Covid longa nas crianças. Né? O que é uma variante? Essa é uma coisa fantástica da gente entender. A natureza está tentando continuamente fazer com que todos os seres que existem se aperfeiçoem. A natureza não acha que nós somos uma obra acabada. Nós não somos. Ninguém é uma obra acabada. Né? Todos nós sabemos disso, podemos melhorar. Como é que a natureza faz para melhorar um organismo? Sempre que ele se reproduz, ela comete erros na produção de uma cópia. E ela faz isso com o vírus. O vírus entra na nossa célula e coloca o maquinário genético da nossa célula para trabalhar para ele fazendo cópias do vírus. Nesse fazer cópias, são criadas cópias erradas.
Se a cópia errada piorou aquele vírus, o que acontece com ela? Desaparece. A natureza esquece ela. Ela é incapaz de competir com as cópias boas. Se uma cópia melhora o vírus, essa cópia se impõe sobre as outras. É inteligentíssima a natureza. Melhorar a partir de erros que tornam aquela forma de existência melhor. O que é um vírus melhor do ponto de vista do vírus? É um vírus que se infecta mais, que produz mais casos e permite, portanto, que ele se reproduza mais. E que mata menos. Porque se ele matar o hospedeiro, ele não consegue continuar reproduzindo. Então, é uma coisa inteligente, né? Infectar mais e matar menos. O que o Ômicron é? É o mais infectante que nós já vimos até hoje, com uma capacidade de matar menor. Embora mate, particularmente, os portadores de comorbidade. Pode surgir uma nova variante. A variante é fruto do número de casos. Quanto maior o número de casos, maior o número de cópias. Quanto maior o número de cópias, maior a probabilidade de ocorrer um erro. Então, nós estamos vivendo um mar de cópias. Nós temos a possibilidade de ter erros. Aí entra uma outra questão. A Ômicron, ela tem um tal número de mutações, ela tem um número muito grande de mutações. Talvez seja difícil se conseguir fazer um vírus mais capaz do que o Ômicron. Essa que é a questão, probabilisticamente falando. Se eu estiver certo, o que vai acontecer com a Ômicron? Ela vai dar essa bruta onda que ela está dando. Em quanto tempo ela fez o serviço na África e nos países da Europa, onde ela chegou antes? Em 6 a 8 semanas. Em 6 a 8 semanas, ela infectou todo mundo e ficou rasinha. Tem poucos casos agora. Por que tem poucos casos? Porque a maioria das pessoas ou está vacinada ou já teve a doença. Então, ela não consegue encontrar os suscetíveis. Então, ela tem um comportamento que nós chamamos de endêmico, não pandêmico, sim endêmico. Produz continuamente poucos casos. O Brasil, vamos considerar que a Ômicron chegou para valer aqui em janeiro. Nós estamos com 4 semanas de crise. Em alguns locais, nós já estamos vendo cair. São Paulo, município, nós estamos vendo cair. O interior está começando a crescer agora, o interior de São Paulo. Quanto tempo dura? 4 a 8 semanas. Para o início de março, se eu estiver certo, nós não deveremos mais ter essa avalanche de casos, mas ainda continuaremos tendo um pouquinho, se não surgir uma nova variante. Se surgir uma nova variante, começa tudo de novo. Se não surgir uma nova variante, a vacina e a Ômicron acabaram com a pandemia. O que nós vamos ter que fazer? Vamos ter que continuar usando máscara, vamos ter que esperar uma vacina específica para a Ômicron. Essa vacina já está em produção, está em testes clínicos. A Pfizer e a Moderna estão fazendo esses testes. Existem outras vacinas sendo testadas também, que poderão ser mais específicas. É uma doença que permitiu que a gente aprendesse, além de matar um monte de gente, permitiu que a gente aprendesse bastante sobre como funciona o nosso complexo sistema imunológico. Estamos aprendendo, desenvolvendo novas armas. Vamos ver como é que vai ser esse futuro imediato. O que fazer? Sindicato. Veja, eu acho que não tem mais jeito da gente continuar fechado em casa.
A grande pergunta, na minha opinião, a mais difícil das perguntas, é relativa às crianças. As crianças devem ir para a escola? As crianças correm risco? Correm. As pessoas que vivem com as crianças correm risco? Correm. As crianças não devem ir para a escola? Eu acho que nós temos que olhar para a experiência dos países desenvolvidos. Nenhum país desenvolvido fechou escola por 2 anos. Nenhum país desenvolvido está com a escola fechada agora. A Europa, apesar das brigas na França e um ou outro país, as escolas estão funcionando, particularmente as escolas públicas. Com risco, com risco. Onde as crianças sabem usar máscara, usa máscara. Onde teve início de vacinação, vacinação. No mundo inteiro é consenso, crianças devem ser vacinadas. Esses dias a Suécia declarou que não vai vacinar as crianças com menos de 5 anos. Menos de 5 anos. É 12 ou 5, eu não me lembro direito. Mas a Suécia resolveu não vacinar uma parte das suas crianças. A Suécia já fez uma outra bobagem, que foi negar a importância de lockdown, e hoje é um país que matou muito mais gente do que a Noruega e do que a Dinamarca, né? E agora tem essa notícia aí, que eu não sei como é que vai ficar, da negação da vacina em crianças. Vamos ver. O resto do mundo está vacinando crianças. Vacinando com o quê? Quem tem Coronavac com Coronavac, é o caso da China, da Indonésia, do Chile e agora o Brasil. Por que os países ricos não têm Coronavac? Porque eles compraram Pfizer, que é eles que produzem. Pfizer, Janssen, AstraZeneca, Moderna. Nós compramos vacina chinesa e outros países que têm um relacionamento com a China. A vacina mais aplicada no mundo é a Coronavac. Por quê? Porque ela está sendo utilizada na China, né? O Chile, aqui ao lado, é um paísinho pequeno, né? Nem tem nada a ver. As outras vacinas têm um padrão de segurança muito bom, mas a Pfizer tem lá aquele problema da miocardite. Os Estados Unidos aplicaram 9 milhões de doses de vacina em crianças e jovens acima de 5 anos. 9 milhões de doses aplicadas. Tiveram 11 casos de miocardite. O que é miocardite? É uma inflamação do músculo cardíaco. Dá dor e é diagnosticável. Diagnosticou, entra com anti-inflamatório. Os 11 casos remitiram, não tem nenhuma morte de criança registrada nos Estados Unidos com a Pfizer. Então, a vacina é segura e deve ser aplicada. As crianças devem voltar para a escola? Eu acho que tem que voltar para a escola. As crianças não vão para a escola para aprender a ler e escrever, as crianças vão para a escola para aprender a viver. Esta é a função da escola. A escola ensina as crianças a viverem em comunidade, viverem com os outros, aceitar o próximo. Esta é a principal perda que as nossas crianças estão tendo. Então, é hora de voltar. Voltar como? Sem cuidados? Não, voltar com cuidado. Seria bom que a gente pudesse voltar como estão voltando na França ou na Inglaterra. Toda terça-feira faz RT-PCR em todas as crianças. Se aparece alguém positivo, manda para casa. Toda criança que tem sintoma, faz teste. Se tiver positivo, manda para casa. Os contatantes, espera ter sintoma. Se não tiver sintoma, não faz nada. Mas nós não temos teste. O que nós podemos fazer é, toda criança que tiver sintoma, fique em casa. Toda criança que for com sintoma na escola, vai para casa. Não tem muito além disso para fazer. No trabalho, a mesma coisa. Quem tiver sintoma não vai trabalhar. Precisa fazer RT-PCR, essa é uma coisa que a gente tem que deixar claro com os patrões. Patrão, se você quiser que eu vá fazer teste, isso significa passar 6 horas numa fila. E se eu não estiver doente, eu vou ficar doente na fila. Então é melhor não fazer teste. Tem sintomas gripais? Fica em casa.
Não me venha trabalhar para disseminar a gripe aqui. Lógico que tem um problema aí no meio do caminho, que é manter a capacidade produtiva. Nós estamos vendo isso na saúde. Muita gente está adoecendo. E o que acontece, a unidade tende a parar. E aí tem esses truques. Olha, em vez de 10 dias de quarentena, vai ficar 5. O que é um risco imenso da pessoa voltar infectante, embora melhor clinicamente. Então, a regra boa é 10 dias após o primeiro dia de sintoma no estaleiro. E a probabilidade de estar ainda disseminando a doença deverá ser muito baixa, né? Essa questão do passaporte de vacina, meus caríssimos e minhas caríssimas, eu já não aguento mais discutir. Quem não toma vacina não pode se misturar com quem toma vacina. Ponto. Você não toma vacina? Não. Por quê? Porque eu tenho direito de não tomar vacina. Legal, você tem direito de não tomar vacina. Agora, você não tem direito a viver comigo. Porque você vai me expor a um risco que eu não tenho que me expor. E as crianças? A criança não tem conversa fiada. O Estatuto da Criança e do Adolescente está escrito, é uma lei, né? Para que servem as leis? Para organizar a sociedade, né? As leis têm que ser cumpridas, né? Aqui no Brasil a gente tem um monte de lei que a gente não cumpre, mas vamos fazer de conta que a gente vai cumprir as leis. O Estatuto da Criança e do Adolescente fala que as crianças não têm que ter decisão sobre vacinar ou não vacinar. Eu não posso decidir se a minha filha, se o meu filho vai ter ou não vai ter risco de ter poliomielite, de ficar paralítico ou morrer. As crianças têm direito à vacina. E o pai que não vacinar suas crianças está sujeito a perder o pátrio poder de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Adultos podem decidir se vão ter passaporte de vacina ou não. E se decidirem não ter, vão ter que viver entre não vacinados. Não pode ir no campo de futebol, não pode ir no teatro, não deveria poder ir em restaurante, não pode ir em qualquer tipo de aglomeração. Então, a pergunta do Daniel, como oferecer segurança sanitária numa sala de aula com 30, 45 crianças? Daniel, a mesma pergunta eu faço em relação a qualquer outra atividade humana. Não tem resposta boa para essa pergunta. Já disse, não existe segurança sanitária em retomar atividades no meio da pandemia. Só que nós temos que decidir retomar as atividades porque nós estamos dando um prejuízo muito grande para as crianças. A diferença da sala de aula daqui dos países desenvolvidos é que as salas de aula dos países desenvolvidos têm no máximo 25 crianças. Mas nós não temos mais direito a parar. Esse consenso entre os infectologistas e os pediatras no Brasil, particularmente, hoje existe. É muito raro você encontrar um bom pediatra, um bom infectologista que fale: crianças não devem ir para a escola. Tem risco? Nenhum deles vai dizer que não tem risco. Mas, neste momento, chega de manter as nossas crianças afastadas da escola. Eu aceito que vocês pensem diferente, vocês podem defender suas ideias, só não queiram que eu mude a minha ideia. Eu também não quero que vocês mudem. Podem continuar achando que as crianças têm que ficar em casa. Bom, eu falei mais de meia hora já, falei uns 35 minutos. Eu peço desculpas, eu me coloco à disposição. Eu tentei ir lendo aqui no chat, mas teve coisa que entra muito rápido, aí eu perdi a pergunta. Então, se eu deixei de responder alguma, vamos ver, garimpar aqui para ver se tem alguma coisa para responder, mas eu estou à disposição para as perguntas agora. Enquanto você garimpa, então, vamos lá, eu acho que vamos organizar por levantar a mãozinha, pode ser? Ali embaixo tem reactions, ali aquela última carinha sorrindo, né? A pessoa aperta lá e tem uma mãozinha, raise hand, assim que fala em inglês? E aí aperta, ó, eu vou apertar a minha, vai aparecer, né? E vou desapertar. Para quem não tem afinidade, a maioria sabe bem esse programa, né? Mas para quem não sabe, e então o
Lírio está lá, mas eu estava inscrito antes de você, viu, Lírio? Como eu sou, eu que marco aqui, como eu que estou. Você vê que o cara que coordena a agenda não tem jeito, ele faz o que quer. Ele até diz lá, ele vai, olha a fila e diz, não, mas como eu que coordeno, eu era o primeiro da fila já, né? Submeta Mas lá você, sem problema. ó, só para a gente organizar, tem algumas ali no chat, né, o Gonzalo? Não sei se você quer responder. Tem a do o Sérgio, é nosso companheiro jornalista ali de Jaraguá do Sul. Ele O faz Sérgio é uma pergunta complicada, né? Porque o Sérgio está com Covid longa. O que fazer? Tem tratamento, é fisioterapia, basicamente. Alimentação, repouso e fisioterapia. Tem que conseguir que no SUS ou no convênio você seja submetido à fisioterapia. É uma reeducação e ganhar algo que você perdeu, massa muscular, capacidade de articular o seu corpo. Seu corpo foi transformado pela doença. Então tem que destransformar o seu corpo, não tem muita saída. Agora não tem remédio para dar para essas coisas. Pode aliviar um sintoma com anti-inflamatório, alguma coisa assim. Mas como é que você faz para recuperar o fôlego? Você vai ter que fazer exercício para recuperar a capacidade física, sem sombra de dúvida, né? Conheço muitos casos de Covid longa em que esse cansaço só foi vencido com fisioterapia. Aí o Roberto fala, muito obrigado, Roberto, pelo que você colocou aí da Suécia, né? Cresce as internações de Ômicron na Europa, cresceu no mundo inteiro. Cresce menos do que... É um número maior de pessoas afetadas, mas percentualmente é um número menor do que as outras variantes. Mas nós estamos tendo... O estado de São Paulo, nesse momento, está com todas as UTIs cheias. Né? Temos fila para entrar em UTI, mas não tem tanta gente entubada, praticamente não tem gente entubada. A média de permanência passou de 12 dias para 7 dias, nas enfermarias de 5 dias para 3 dias. É uma doença menos grave, né? E essa do vereador de Jaraguá do Sul, que quer instituir o antipassaporte vacinal, né? Eu quando fiz o comentário, fez porque eu vi aquilo, né? Então, eu acho que ele não tem razão nenhuma, né? É um bolsonarista negacionista, né? E a Dayana propõe que tem que ter mais cuidado sanitário na escola, né? Concordo, Dayana, temos que ter mais cuidado. Concordo que nós teríamos que ter melhores escolas, concordo que nós teríamos que ter um melhor tratamento para os nossos trabalhadores da educação, não tenha dúvida disso, né? Somos um desastre nesse sentido, mas temos que ir conquistando isso. Eu acho que essa é uma conquista que dia a dia tem que ser feita. Veja, aqui em São Paulo, semana passada, nós tivemos que ter uma ameaça de greve de médicos. Quer dizer, no meio dessa crise sanitária, os médicos entraram em greve, ia ser um desastre. Agora, eles estavam absolutamente certos. Os profissionais de saúde estão exangües, eles deram tudo que tinha para dar, estão dobrando o plantão, substituindo o profissional que não veio e passando 36 horas trabalhando seguidos, né? A enfermeira, o médico, e não estão pagando hora extra, e não estão contratando mais gente. Então, quando eles chegarem e falarem, olha, vamos parar, aí vem o tribunal e fala, não, não pode parar, multa de não sei quanto diária no sindicato. O sindicato estremeceu e aí fez um acordo. E aí o prefeito está pagando hora, resolveu não fazer mais banco de hora e resolveu contratar o que conseguir contratar, porque o grande problema de contratar médico é que não tem médico para contratar. É uma profissão que está todo mundo empregado. Então, isso foi muito... Mas foi através da luta sindical que a gente conseguiu ser ouvido na prefeitura, senão não ia ser ouvido, né? Só depois da ameaça de greve, o movimento na rua,
é que a prefeitura fala, ah, calma, vamos atendê-los, venham aqui conversar, os tucanos, não sei o quê e tal. Bom, vamos lá as perguntas. Eu vou fazer, é só uma observação, Lírio, e aí o Lírio já faz a pergunta, e o pessoal que quiser falar, ergue a mãozinha, ou se não conseguir, abre o microfone depois, ou põe no chat. É, eu achei muito impactante o que você falou, e a gente pode fazer bloco de 3, talvez, ô Gonzalo, pode Claro, ser? eu anoto aqui, eu anoto. Para agilizar. E só para você repisar essa informação, essa tua colocação, que eu achei muito interessante, né? Que se não tivermos variante nova, e variante nova agressiva, porque variante nova a gente tem quase todo dia, né? E só que, felizmente, as bobinhas. Quer dizer, se não tiver variante nova mais agressiva, depois da Ômicron, né? E vacina, quer dizer que, na tua avaliação, em 4 a 8 semanas, a gente pode vislumbrar o fim da pandemia. Isso eu acho que é muito interessante, né? Para comentar mais um pouquinho e a gente sair um pouquinho mais sabido sobre isso. Aí eu vou passar para o Lírio e depois para a Graça, e a gente faz o bloco de resposta. Lírio. Bom, eu queria fazer uma pergunta para o doutor Gonzalo. É, o Brasil, historicamente, doutor, ele tem uma história de imunização da população muito respeitada no mundo. Nós superamos a varíola, o sarampo, a coqueluche, a poliomielite, a própria gripe A1N1, a gente tem conseguido superar também, né? E o povo nunca se rebelou contra essa vacina, pelo menos todo mundo sempre acredita. Acho que é muito difícil uma família que não tenha vacinado suas crianças contra a poliomielite, contra a coqueluche, contra, enfim, a vacina tríplice e tal. Acho que todas as famílias voluntariamente vão lá e vacinam suas crianças. Bom, agora nessa pandemia, parece que surgiu uma aversão a todas as vacinas. A vacina vira jacaré, a vacina vira isso, vira aquilo, a vacina troca o DNA, me transforma de branco em negro, de negro em branco, enfim, eu não quero trocar de cor, então não vou me vacinar. Então, por que isso está acontecendo no Brasil, doutor Gonzalo? Ok. Graça. Você está sem microfone, Graça. Você está sem microfone. Está fechado. Desculpa. Pronto, Então, fala. boa noite. Prazer estar falando com o senhor, ouvindo essas maravilhas aí. O Roberto também, que já estamos nos aproximando, já trabalhamos há algum tempo atrás também. Mas, assim, a minha dúvida é, além de ser uma paciente pós-Covid e ter uma série de sequelas que ainda estou tratando, ainda a semana passada tive na minha pneumologista lá, levando os resultados de tomografia e tudo, e ainda não estou bem. Tenho que continuar fazendo exercícios respiratórios e agora caminhar também, que ela passou para mim, que é o meu pulmão ainda não está 100%. Mas a minha dúvida é com relação aos meus netos. Nós somos tudo favorável à vacina. Tem uma que já tomou a vacina, que tem 9 anos. Agora eu tenho uma de 6 anos e outra de 11 que tiveram a Ômicron, tem o quê? 2 semanas. E o prazo certo para tomar a próxima vacina, a primeira dose, para elas que tiveram agora a Ômicron, foram contaminadas há pouco tempo. Qual é o prazo certo? Ok, vamos responder então, Roberto Rui. Beleza. Só para você saber, a Graça ficou entubada um bom tempo na UTI, viu? Ela falou, eu tive Covid, ela foi modesta. Foi. Mas ela teve a variante gama, né? É isso, a gama. Eu fiquei, inclusive, sem memória, sem cabelo, agora que tenho cabelo, e falta de vitamina e uma série de alterações aí pela vida. Mas aos poucos, estou voltando. Bom, Maria da Graça, você vai ter que ir aos poucos fazendo tudo isso para repor o seu pulmão em condições e o seu organismo. Vai ter que recuperar a capacidade ventilatória, para recuperar a atividade física, para voltar a ser uma parte do que você já foi.
né? A doença é um negócio extraordinário, né? Porque não tem doença que passe pela gente assim só para dizer estive aqui. Toda doença deixa um carimbo na gente. Às vezes a gente não percebe. E às vezes a gente se adapta a essa incapacidade que a gente ganhou. O homem é um animal muito adaptável. Isso é bom. Mas, por outro lado, às vezes nos leva a cometer certas impropriedades de achar que a doença passou pela gente e nada mais se passa. Não é assim. A gente tem que aprender uma certa humildade e falar assim, olha, a doença passou por aqui e eu perdi algumas coisas. E eu vou, no lugar dessas coisas, colocar outras. E isso faz parte do processo terapêutico. Aceitar que teve a doença, ganhou algumas limitações, e o que você vai colocar no lugar para continuar tendo direito à felicidade. Bom, então, com relação à pergunta específica sua, as crianças que têm a doença, o que aconteceu? Elas puseram o organismo dela a trabalho de lutar contra o vírus. Então, o sistema imunológico, que produz anticorpos, ganhou a guerra contra o vírus, quando a criança teve a doença. A nossa hipótese é que aquela criança que teve a doença, que pôs o sistema imunológico dela, que é um sistema imunológico que está aprendendo a trabalhar, é um sistema imunológico de criança, é verdinho. Essa criança que aprendeu a trabalhar, ela pode ter ficado meio esgotada, fez tudo o que podia, ganhou a guerra. Aí, se você der uma vacina em cima, ela vai ter que aprender a fazer anticorpos quando ela está com o sistema imunológico dela bastante debilitado pela luta contra o vírus. Então, a recomendação, até onde eu tenho acompanhado, eu não sou infectologista, eu sou sanitarista, tenho lido e acompanhado muito isso. Então, a recomendação é esperar 30 dias para fazer a vacina. É essa recomendação que eu tenho lido que tem sido feita. Né? Se o Roberto tiver uma coisa diferente para trazer, por favor, tranquilo, viu, Roberto? Eu estou tentando dar o melhor que eu tenho. O melhor que eu tenho é o que eu sei. Tem coisas que eu não sei, tá certo? O Roberto fala sobre há 4 a 8 semanas para o fim da pandemia. Veja, com os dados disponíveis que nós temos hoje, é isso, Roberto. A pandemia acaba em 8 semanas, a contar de 1º de janeiro. É o que aconteceu na África do Sul, é o que está acontecendo em alguns países da Europa. É lógico que a doença ela continua circulando, porque o bicho continua aí presente. Sempre que ele encontrar uma pessoa desprotegida, ele vai causar doença. Só que como ele pegou muita gente, ele não vai... Ele volta a pegar, mas não volta a pegar todo mundo. Tem reincidência, mas não é todo mundo que tem a reincidência. Não sabemos até que ponto também se essa reincidência não é fruto da circulação de alguma variante que apareceu e desapareceu em seguida. Mas no pouco tempo em que ela teve de existência, ela promoveu a doença em alguém. Então, tem muita pergunta que não tem resposta boa, mas o fato é que a Omicron deve terminar o serviço dela por exaustão de casos em 8 semanas a contar de 1º de janeiro. Já temos 4. É lógico que tudo depende de quando a doença começou a se disseminar. Então, a doença começou a se disseminar nos locais de maior circulação. Então, é onde tem aeroporto, onde tem porto, é o Rio de Janeiro, é São Paulo. Então, no interior, ela chegou depois, porque as pessoas tiveram que chegar nas capitais e depois levar a doença para o interior. Então, isso tem que circular. Em alguns locais muito despreparados, veja o Amazonas. No Amazonas, estamos tendo uma crise sanitária
desgraçada de novo. Por quê? Porque lá o governador é um negacionista, não preparou a rede, não tem serviço de saúde preparado para atender os doentes. E nós temos uma doença menos agressiva. Mas olha, eu tenho 100 pessoas. 10% vão ficar doentes. Quanto é 10% de 100? É 10. Agora, 30% vão ficar doentes. Menos doentes, mas vão ficar doentes. 30% é 30. Vão ter menos doença menos grave, mas não são mais 10 pessoas, são 30 pessoas. Que vão correr para o hospital, uma parte delas vão se internar, vão ficar menos tempo internados, sim, vão ficar menos tempo internados, mas relativamente a desgraça é menor, mas o número absoluto é grande. Então, no Amazonas, nós estamos passando pela terceira vez uma situação de desgraça, né? Só não aumentou ainda a mortalidade não está acompanhando, né? Então, essa que é a ideia que eu falo com muito cuidado para vocês de fim de pandemia. Fim de pandemia não é vamos pular o carnaval, não é vamos parar de usar máscara, não é nada disso. Não é não vou tomar minha terceira dose, pelo contrário, tá? E o Lívio faz uma recuperação interessantíssima do nosso PNI, do Plano Nacional de Imunização. O Brasil é sim, um sucesso de vacinação, Lívio. Nós nunca fomos contra a vacinação. Quer dizer, tivemos alguns episódios, né? Não podemos esquecer da Guerra da Vacina, em 1904. Só que a Guerra da Vacina foi a gota d'água contra a desapropriação de onde os pobres do Rio de Janeiro moravam, né? Os pobres do Rio de Janeiro moravam onde hoje é a Avenida Rio Branco. Lá era um pântano. E aí o Rodrigues Alves quis fazer lá uma avenida europeia, como ele fez. Para isso teve que tirar os pobres da rua, e ele mandou os pobres para o morro, né? E aí, além de tirar os pobres, ainda veio com esse negócio de vacinação. E aí, então, foi a revolta da vacina, na verdade, foi a gota d'água que os pobres que viviam naquele tempo tiveram para fazer a revolta da vacina. Mas, usualmente, nós gostamos de vacina e aceitamos muito bem vacinas. O que aconteceu no Brasil com esse negócio de vacina, né? Nos países europeus, nos Estados Unidos, tem um problema do negacionismo ligado a uma pesquisa que foi publicada numa revista feita por um inglês, que dizia que a vacina do sarampo dava autismo. Autismo é uma doença muito chata em crianças, não é uma doença mortal, mas é muito chata, difícil de um pai aceitar que tem um filho autista, e que não tem muito tratamento. Então, isso deu um terror nas pessoas, né? E aí, alguns anos, não muitos, mas alguns anos depois, a revista que publicou descobriu que o cientista que tinha publicado tinha se equivocado, e provavelmente por querer, nos dados da pesquisa. E isso tudo depois veio à baila, veio à luz, que o cara tinha interesses econômicos em que não se utilizassem a vacina do sarampo, porque ele tinha uma solução alternativa para o sarampo. E isso criou um desastre que até hoje assola os países que querem vacinar suas populações. A vacina faz mal. A vacina não faz mal. Vacina é a salvação da humanidade. A vacina é uma das razões pelas quais nós estamos vivos hoje, né? Quem estaria vivo? O tétano umbilical era um assassino de crianças. Quem aqui tem idade para ter ouvido de falar de tétano umbilical? Só eu. Talvez o Olívio também, talvez seja uma certa idade para ter ouvido falar de tétano umbilical, né? Quem já ouviu falar de difteria, de Krupp? Chamava Krupp, né? Krupp, para a maioria dos sindicalistas, é uma fábrica alemã que produz Viraberquim, sei lá o quê, né? Mas a Krupp era o nome da difteria, tá certo? Não tem mais difteria. Por quê? Porque tem vacina contra a difteria. Paralisia infantil,
Eu estudei, eu fiz faculdade de medicina, na minha classe, era uma classe pequena, 60 alunos, um dos alunos teve paralisia infantil, andava com aquelas muletas lá. Né? Hoje não tem mais criança com paralisia infantil. Sarampo é uma doença relativamente benigna. Né? Eu tive sarampo. Aliás, a minha mãe me levou num lugar para pegar sarampo. Naquele tempo não tinha vacina de sarampo. As mães, quando tinham uma criança com sarampo, elas levavam os filhos lá para pegar logo o sarampo, porque era uma doença que, em criança bem alimentada, era relativamente benigna. Então, era melhor ter logo do que deixar para ter quando tivesse uma outra doença. Né? Agora tem vacina. Né? Agora, tem um problema que as pessoas não sabem. Sarampo é uma doença relativamente benigna em criança, embora mate criança. Geralmente não é o sarampo que mata. Quem mata, a criança tem sarampo e no lugar se instaura uma pneumonia oportunista. A pneumonia que mata a criança. Mas quem não teve sarampo e não foi vacinado contra sarampo, quando o vírus do sarampo está circulando, o cara está lá com seus 30, 40, 50 anos, ele tem chance de pegar sarampo. E se ele pegar sarampo, tem grande chance de ele ter um efeito colateral do sarampo, que é uma encefalite mortal. Esse é um dos grandes terrores que nós temos quando o vírus do sarampo começa a circular. Porque aí a gente tem que sair correndo atrás para saber quais os adultos que não se protegeram e avisá-los. Se proteja, ou seja, tome vacina do sarampo. Não é tão fácil quanto tomar vacina contra sarampo como quando era criança, mas te protegerá de você ter encefalite. Então, o nosso Programa Nacional de Imunização é fantástico, foi ótimo. Porém, de 2016 para cá, 17, de Temer para cá, e com essa história da emenda constitucional 95, se retirou muito dinheiro da saúde. Quando tira dinheiro de uma ação pública, você faz menos coisas, não tem jeito. Que coisa você deixa de fazer? Aquelas que você acha que são menos importantes. Qual é uma das coisas que as pessoas usualmente acham menos importante no que diz respeito a vacinar? Propaganda. Zé Gotinha. Quanto tempo faz que vocês não veem uma propaganda de vacinação na televisão? Desde 2017. Sem propaganda, não existe convocação para vacinar. Que é um problema grave no Brasil. Nós ainda trabalhamos com campanhas. Nós temos que melhorar a nossa saúde pública para não precisar fazer campanha. Que as mães levem suas crianças todo mês, no primeiro ano de vida, para fazer puericultura, e lá na puericultura encontra com a vacina. Nós continuamos fazendo vacina com campanha. O ano passado, 2021, nós produzimos 80 milhões de doses de vacina da gripe. Aplicamos 40 milhões. Aqui, com certeza, deve ter gente que não tomou a vacina da gripe porque esqueceu, porque não sabia onde era, porque tinha coisa mais importante para fazer, porque tinha medo de sair na rua, sei lá. Né? Não foi fácil, porque aqui no estado de São Paulo, por exemplo, vacina da gripe não era dada onde dava a vacina da Covid. Então, você tinha que ir num lugar para tomar vacina da Covid e outro lugar para tomar vacina da gripe. E você tinha que descobrir qual é esse lugar, porque era escola. Né? Eu sei porque eu tomei a vacina da gripe, fui atrás para a Covid numa e para a gripe no outro. Mas, de qualquer forma, só 40 milhões de pessoas tomaram a vacina da gripe. Por quê? Por falta de convocação. Mesmo a Covid, quem convocou as pessoas para tomar a vacina da Covid? A imprensa. Ainda bem que nós temos uma imprensa livre, que funcionou fantasticamente nessa crise. Eu discordo um pouco de você, Lírio, no negacionismo da população brasileira. Nós não temos mais do que 2% da população negacionista. Não mais do que isso. Eles fazem muito barulho, é verdade.
mas eles são um número muito menor. Serrana é uma cidade aqui no estado de São Paulo de 40 mil habitantes, em que os habitantes foram convocados para tomar a vacina, os adultos, para tomar a vacina da Coronavac. 98% da população adulta foi vacinada e nós estamos vendo as consequências disso em Serrana. Caiu a mortalidade, temos poucas internações, com pouca gravidade. Botucatu, que é uma cidade de 100 mil habitantes, 100 e poucos mil habitantes, fizeram a mesma coisa com a AstraZeneca. A cidade está protegida, 99%, 98%, um número desse, foi lá tomar sua vacina. Então, eu acho que essa questão eu acho que essa questão do negacionismo, ela existe, ela é real e ela tem que ser combatida, duramente combatida. O Supremo Tribunal Federal tem que chamar o ministro, tem que chamar o Elian Gott, tem que discutir o que esses idiotas acham que eles estão fazendo quando se manifestam contra a vacina. Essa besta da Damares falando, olha, está aqui o disque denúncia para quem for obrigado a vacinar suas crianças. Então, o Supremo Tribunal Federal tem que reinstaurar a ordem. Mas eu acho que a população brasileira, de uma maneira geral, é a favor da vacina e sabe que a vacina é algo muito positivo, né? Vi aí o que a Dayana colocou do Zé Gotinha. Eu não vi essas coisas, eu não assisto televisão. Eu leio, né? Leio no jornal, leio na internet. Estou lendo aqui agora o que a Dayana colocou. Tá certo? Vamos então, só dois se inscreveram aqui para esse último bloco. E só falando, Gonzalo, eu confirmei ali no site do Ministério e ainda a recomendação é essa que você disse mesmo. Um mês. A criança que teve Covid é indicada a esperar 30 dias para então se vacinar. Tem a Vânia e tem o Derme agora, que podiam fazer em bloco, esse último bloco, a gente já vai para o encerramento, né? Vânia é uma guerreira lá de Chapecó, Gonzalo, coordena um mega sindicato lá de servidores públicos municipais de mais de 49 municípios de prefeituras são afiliados ali ao sindicato dela. Então, Vânia e Derme é nosso grande coordenador aqui do Sintrafesc, né? Então, os dois falam aí, na sequência o Gonzalo, e a gente já vai para os finalmente. Então, Vânia, por favor. Boa noite a todas, a todos, a todes. Agradecer, então, ao Sintrafesc, através do Roberto, que nos fez o convite para essa sala. Agradecer ao Gonzalo e dizer que, como o Roberto falava no início, que ele é uma estrela, né, global, nós somos tietes de você aqui, Gonzalo. Quando você aparece na Globo News, eu largo tudo que estou fazendo e vou te assistir. Então, dizer para você, Gonzalo, que é muito gostoso te ouvir, né? Eu sou professora, então a gente sabe o quanto é importante encontrar alguém onde é gostoso ouvir, né? A educação, isso é muito importante. Como o Roberto falou, nós aqui somos 48 municípios e eu coordeno esses municípios, tem companheiros e companheiras em todos esses municípios que contribuem, é claro, mas é uma demanda grande. E ouvindo você, a gente vai se remetendo ao nosso dia a dia, né? Porque a vida de sindicalista nunca foi fácil, né, Gonzalo? Isso aqui é dureza, é para os fortes. Como se fala lá no Rio Grande, que eu sou no Rio Grande, tem que ser café no bule, né? Que eu sou uma gaúcha que veio para o oeste de Santa Catarina. Tem que ter café no bule, né? Porque senão a gente não resiste para ser sindicalista. Mas, então, a nossa vida já era difícil. Com a pandemia, eu não sei mais nem como denominar o grau de dificuldades para os sindicalistas essa pandemia, Gonzalo. Isso está sendo, assim, de uma crueldade, né, com os trabalhadores e, logicamente, os sindicalistas que estão aí à frente, representando no conflito, né? Só eu sei o que foi aqui, difícil e ainda está sendo,
mas no auge da pandemia, essa relação com os prefeitos, né? Muitos também negacionistas e resistentes, né, às limitações de circulação e das pessoas, e o quanto isso foi difícil, né, durante todo esse processo. O quanto que a gente teve que agir para garantir essa questão. O servidor municipal precisa trabalhar, sim, precisa, mas precisa ter segurança, precisa ter condições para exercer esse trabalho. E daí, eu só queria fazer um destaque aqui, eu acho que você tocou nessa questão dos profissionais da saúde, né? Olha, o que nós sentimos o processo desses 2 anos aí, eles estão agora num ponto, assim, que praticamente insuportável. A maioria dos nossos colegas nas unidades básicas estão adoecidos, né? Então, tem agora a falta desses profissionais. Por exemplo, Chapecó aqui, que é o maior município dessa nossa base aqui no Oeste, hoje nós estamos comentando, né? É o que você falou, para fazer o teste, abriram no salão paroquial aqui da cidade para o pessoal ir lá fazer o teste. Mas é de 4 a 6 horas, tem pessoas que desistem. Está com sintomas, mas acaba desistindo. Você vai ficar 4 a 6 horas ainda em fila do lado externo do pavilhão, no sol, né? Então, assim, essa forma que os gestores tratam a população e também o servidor, porque estão sobrecarregados. Para vocês perceberem, né? Desses 43 municípios, a gente conseguiu um abono para os auxiliares de enfermagem e técnicos de enfermagem em um município. Por quê? Eles disseram que iam fazer greve. E tiveram unidade, e o prefeito percebeu de que eles iam fazer greve mesmo. Aí ele abriu mão de um abono de R$500, né? Que a gente está conseguindo manter, né? Agora, nos demais, para pagar a insalubridade, ação na justiça, o que seriam coisas que seriam o mínimo, né? Que está aliado a essa questão de dar condições, né, para que esse trabalhador esteja lá nesse fronte, né? Ninguém está querendo ficar em casa, ninguém se nega, é nosso papel enfrentar a pandemia, mas com mais condições, e essas dificuldades que a gente enfrenta. E assim a educação, né? A educação também pública sempre foi difícil, é uma luta para nós, né? Eu sou professora há 31 anos de rede municipal, né? E sempre foi difícil, né? A escola pública, né? A menina dos nossos olhos, o movimento sindical da nossa luta, da resistência para avançar na educação, já avançamos muito, mas é difícil, né? Estar no dia a dia da educação pública. Imagina num tempo de pandemia, né? Que é isso que os colegas colocam, né? A superlotação, que em tempo sem pandemia já é difícil, as aulas superlotadas, imagina agora em tempos de pandemia. Então, alguns debates que os educadores fazem aqui na nossa região, claro que de forma, às vezes, oportunistas, não são bem entendidos, né? Porque a gente quer resistir, quer trabalhar sim, mas tem que defender as condições de trabalho, tanto para nós, como também as condições de segurança para as crianças. Então, o que eu quero dizer, Gonzalo e todos os demais que estão na sala, que, na verdade, a nossa vida ela ficou mais difícil, sim, do que ela já era, mas também a gente está tendo que se adaptar a essa vida. E quando você fala que se não surgir uma nova variante, talvez estejamos chegando ao fim da pandemia. Eu hoje ainda pensava nisso, ontem, muito. Meu Deus, se isso não amenizar, se isso não diminuir, vai ser complicado os nossos meses futuros, né? Essa angústia a gente está tendo hoje, Gonzalo. Como que a gente continua? Porque a gente tem muitas dúvidas que a pandemia caia num recesso, digamos assim, nas próximas semanas, né? 4, 5, 6, 7 semanas. A gente torce, mas a gente já está tão sofrido nesse processo que a gente tem dúvidas, né? A gente já não consegue, parece que vê uma luz no fim do túnel, que seria ter mais segurança, né? Para prestar os nossos serviços à população. Mas a gente está fazendo dessa forma
e esperando, sim, de que eu espero que, acredito muito que as tuas palavras, as tuas expectativas se concretizem, né? Que seja um fim de pandemia e que a gente consiga aí chegar a meados do ano, né? Junho, julho, numa situação menos difícil do que a nós temos enfrentado há 2 anos, né? Nessas dificuldades aí, até porque é isso, os servidores municipais estão bem na ponta, né? Bem na ponta, tanto os profissionais da saúde como da educação, assistência social, né? Que são os que estão mais aí nesse fronte do combate à pandemia e na relação com as pessoas. Desculpa se falei demais, mas também, mais uma vez, agradecer essa possibilidade de estarmos aqui, né, Roberto? E como eu já falei para o Roberto, uma das coisas boas da vida, né, Gonzalo, é que nos propicia encontros de pessoas. Então, eu sempre falei uma vez para o Roberto, foi muito bom ter encontrado o Roberto, conhecido o Roberto nessa nossa vida, e conhecer o Gonzalo também. Quem sabe um dia presencialmente, né, Gonzalo? Um grande abraço aqui do Oeste para você. Obrigado, Vânia. Só para você saber, Gonzalo, a cidade da Vânia é de um prefeito que é bolsominion no último e organiza motociata, viu? Eu conheço, eu tenho acompanhado. O prefeito de Chapecó, não é isso? Isso aí. Só o Derme, então, fala e aí o Gonzalo já vai para... Tem um sujeito que disse que levantou a mão aí, mas não está aparecendo, chamado Odemir. Ah, mas ele abaixou daí, não é, Odemir? Porque eu vi que ele ergueu, depois abaixou. Acho que foi por... Se por acaso você quer falar, Odemir, quer falar ou foi por engano? Quer falar? Quer falar. Ah, desculpe, então, porque para mim estava abaixado aqui, ó. Então, o Derme quer falar, fica à vontade. Derme, Odemir e depois o Gonzalo encerra. Vamos lá, Derme? Odemir, fica contigo, dou preferência para você, Odemir. Não, é só para tirar uma dúvida. A mão eu levantei e ela já baixou, então eu achei que era automático isso, desculpe aí, mas o doutor Gonzalo, eu posso dizer que eu acho que eu sou um dos mais jovens, ou dos jovens há mais tempo aqui nessa sala, né? Que eu vou para 74. Então eu tenho tomado todas as vacinas. E escutei na Globo News ou numa outra emissora aí, que as vacinas, em geral, elas têm eficácia de 4 a 6 meses. Até por isso, a da gripe, a campanha é desenvolvida antes do inverno. Aí eu me preocupei, porque eu tomo a vacina da pneumonia a cada 5 anos. E explicar como isso, doutor? Essa era a minha dúvida. Obrigado, Derme. Só para falar um pouquinho para o Odemir, que tem gente mais velha ali. Tem o Manuel Augusto Nascimento, Maneca, lá de São Francisco, ali, o nosso colega, que está com 80 e pouco, tá? Esse povo do Sul é bravo. Ok. Então, seguindo aqui a indicação do Dr. Roberto Luiz, até agradecer as palavras dele e parabenizar também o palestrante aí, o doutor Gonzalo, né? E também agradecer aí a participação dos outros sindicatos também que atenderam ao convite, né? Dessa ideia que teve o Sintrafest, os companheiros do Sintrafest, né? Aí assessorados pelo Dr. Ruiz, é claro. E então, nesse sentido também, muito do que eu ia falar, veja, a Vânia já falou, né, dessa luta do movimento sindical nesse momento em que a pandemia torna os ricos cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres, infelizmente. Mas a minha pergunta é simplesmente no sentido no que falou o doutor Gonzalo, se em 4 semanas, né, não 8 parece que ele falou, né, em 2 meses, pelo que eu entendi, né, é possível que essa curva do gráfico aí diminua, esse pico, enfim, diminua. Então, embora nós tenhamos que manter as atividades, o trabalho, a economia e tal, mas eu acho que vale a pena, no meu sentido, no meu ver, ter esse cuidado para não superlotar, inclusive
os departamentos médicos, o atendimento médico, inclusive nós temos na EBSER, né, os nossos trabalhadores que são filiados ao Sintrafesc, mas a Vânia já falou tudo o que acontece lá em Chapecó, lá no atendimento público médico lá e tal, acontece aqui na EBSER e em todos os órgãos de saúde, aqui, os hospitais e tal, né? Então, eu quero dizer que eu acho que não valeria a pena ter certos cuidados em relação às aulas presenciais, fazer, nesse momento de pique, que são algumas semanas, fazer algum isolamento, tomar alguns cuidados para que se possa aliviar a situação desses profissionais e também evitar algumas doenças que não faz nada bem para ninguém e algumas mortes aí que faleceram aí agora na estatística que deu hoje aqui só em Santa Catarina, de ontem, nesse final de semana, enfim, umas 50 pessoas. Então, eu acho que vale a pena esse cuidado, no meu entender, durante esse pico e aí depois ir voltando aí quando o pico vai aliviando e voltando normalmente às atividades para não congestionar demais. Era isso, muito obrigado. Muito bom. O primeiro, Odimir, é o seguinte, Odimir, tem vacinas e vacinas. A vacina da febre amarela a gente tinha que tomar a cada 10 anos. Agora, se descobriu que uma dose tá de bom tamanho para a vida toda. A vacina da tuberculose, a gente toma uma dose. A vacina do sarampo toma uma dose e o reforço. A vacina da hepatite são 3 doses. A vacina da pneumonia a cada 5 anos. Então, cada vacina tem um calendário. E esse calendário é uma coisa que a gente foi aprendendo, que quando você inventa uma vacina, você não sabe que daqui a 5 anos tem que tomar outra dose. Você aprendeu ao longo do tempo que no 5º ano caem os anticorpos contra aquela doença e aí se propôs uma segunda dose. No caso da vacina da gripe, é um pouco mais complicado. A gripe é uma doença provocada por vírus de 2 famílias, a família influenza A e a família influenza B. Dentro de cada família dessa tem um monte de vírus, mais de 200. Esses vírus, nós não sabemos o porquê, eles não circulam todos juntos. Tem a ver com essa história de colonização, de tomar conta do espaço. Então, e tem a ver com o ciclo quente e frio. Mas de vez em quando acontece. Agora, no verão, nós estamos tendo um vírus H3N2 que normalmente só circula no inverno. A vacina da gripe feita pelo Butantan, que foi aplicada em março, abril de 2021, ela tinha H3N2, só que era uma variante chamada variante Hong Kong. E a variante que circulou agora no final do ano, no verão, foi a variante Darwin. Mas todo ano a gente muda a vacina da gripe para tentar acertar qual é o vírus que vai circular mais. E é uma aposta, porque nós não sabemos qual é o vírus que vai circular. Normalmente o que a gente faz é fazer uma vacina com 3 a 4 vírus diferentes. E aí é um negócio bem mais doido, porque você olha para o hemisfério sul e vê que vírus está circulando no inverno aqui. Faz a vacina do hemisfério norte. Aí você vê o que aconteceu no hemisfério norte, faz a vacina do hemisfério sul. Teoricamente, as vacinas teriam sempre que ser iguais, né? Porque se olha no norte para fazer a do sul, se olha no sul para fazer a do norte. Mas não, muda o vírus todo ano. Tem ano que a gente não acerta nenhum vírus. É o ano que você disse que tomou a vacina e teve gripe. Por quê? Porque a vacina não te protegeu mesmo. A maioria das vezes, a gente acerta 1, 2,
vírus que estão circulando naquele ano, naquele inverno. Então, a vacina da gripe é um negócio bem mais complicado e todo ano tem que tomar mesmo. Vamos ver, tem gente estudando para ver se faz uma vacina que possa ser um pouco mais perene, né? Então, não se surpreenda com esses desconhecimentos nossos aí, né? É assim mesmo. Estamos aprendendo. O Dérmio, e eu falou algumas coisas que eu vou comentar quando for comentar a Vânia, e falou das aulas presenciais. Eu acho que na universidade é outro departamento. Jovens já sabem viver em sociedade. Eu sou professor universitário. A USP resolveu que nós não vamos assumir presencialmente, pelo menos até março. Nós vamos aula em fevereiro na USP. Eu sou professor da Fundação Getúlio Vargas também. Aula em fevereiro na Fundação Getúlio Vargas, tudo à distância, tudo remoto. Agora, o problema são as crianças. As crianças, desde a idade da creche até os adolescentes. São esses que estão perdendo a oportunidade de aprender a conviver um com os outros. E é desses que eu estou falando quando falo de retomada das atividades educativas. E é desses que o mundo está falando quando o mundo fala que as escolas não devem parar. Nós aqui no Brasil abrimos campo de futebol, abrimos bar, restaurante, só não abriu escola. Tudo pode, menos escola. Como se as crianças vivessem numa bolha de vidro em casa. E todo mundo que vai no campo de futebol, que vai no bar, não volta para casa e encontra as crianças. Sendo que elas correm o menor risco. Eu agrego risco quando eu mando as crianças, eu agrego risco ao profissional de educação quando eu mando as crianças para a escola e para casa, sem dúvida. É impressionante isso. Eu trabalho com o Hospital Pediátrico aqui em São Paulo, o Hospital Sabará. O Hospital Sabará, durante esses 2 anos de não funcionamento de escola, teve 10% do movimento do pronto-socorro que usualmente ele tinha. As crianças não ficavam doentes. Não é doente de Covid, é doença de bronquiolite, de síndrome respiratória aguda grave, síndrome pé, cabeça, mão, boca. Essas doenças típicas das crianças. As crianças não ficaram doentes nesses 2 anos. Os pais vão ter que reaprender o que é criança ir na escola, que é aquela rotina de vir com o nariz escorrendo, tossindo, com uma ferida, com um piolho. Porque na escola a gente se socializa e troca material biológico. E adoece. E amadurece o sistema imunológico também. Essas pequenas doenças, que são, uma maioria das vezes, benignas, elas também fazem a gente aprender um pouco, né? Então, eu acho que nós temos que pensar, quando a gente fala criança não deve ir na escola, por que o resto pode e as crianças estão no mundo desse resto? É isso que os europeus pensaram quando eles resolveram retomar a atividade educacional. Eu acho que discutir tudo isso não é fácil, é muito difícil. Eu entendo perfeitamente o que a Vânia fala, né? Eu, quando era jovem, tive alguma atividade no Sindicato dos Médicos e tive muita atividade nas greves todas que nós tivemos. Eu me formei em 1977. Eu participei das primeiras greves, ainda durante a ditadura, das primeiras greves que foram admitidas pela ditadura, e o setor saúde aqui em São Paulo foi um dos primeiros a fazer greve, junto com o Sindicato dos Metalúrgicos, em 78. Então, eu me lembro que é perder uma greve. Perder uma greve e vamos ver o que nós ganhamos. Não ganhamos nada.
saldo organizativo, é o que a gente brincava, que a gente ganhava quando saía de uma greve todo estropiado, sem um tostão a mais no salário. Não, mas agora a gente é mais reconhecido. Pelo menos isso, né? Mas o fato é que eu entendo essa questão que você coloca, e eu entendo como é difícil a vida do sindicalista. E no meio de uma pandemia, como é muito mais difícil a vida do sindicalista. E, particularmente, porque a vida do sindicalista, a vida dos progressistas, em qualquer sociedade, mas particularmente neste país, a vida é a luta pela desigualdade, pelo fim da desigualdade. E essa é uma luta que nós estávamos ganhando até 2016. Em 7, 8 anos, nós perdemos muito do que nós conquistamos. No Brasil, não existia gente que não sabia o que ia comer no dia, que é o que a gente chama de insegurança alimentar grave. 10% da população brasileira hoje está em situação de insegurança alimentar grave. Significa que 10% da população não sabe se vai ter uma refeição no dia. Uma, só uma. Não é todas as refeições, as 3, só uma. Nós estamos vivendo um clima de insegurança alimentar grave. Por quê? Porque este governo é um assassino. É um assassino sistemático. Não só com a Covid, com qualquer instrumento que você ponha na mão dele, ele é um assassino. Esses fascistas estão conseguindo destruir as pouquíssimas conquistas que duramente nós conseguimos construir nos últimos 15, 16 anos. Isto é terrivelmente triste para todos nós que sabemos o que são essas conquistas. Mas uma parte de tudo isso passa desapercebido para nós. Essa questão da vacina, por exemplo, como é que foi o critério de vacinação? Vacina os que têm maior chance de morrer. Quem são os que têm maior chance de morrer? 15 em cada 100 velhos com mais de 80 anos morrem dessa doença. 2 em cada 1000 jovens abaixo de 40 anos morrem com essa doença. Quem a gente vai vacinar? Os velhos. Correto? Correto. Quem sai na rua todo dia? Quem não tem comida em casa. Quem sai na rua todo dia? Quem é trabalhador do transporte coletivo. Quem tem que ir na escola todo dia? O professor. Quem tem que ser vacinado? Quem corre mais risco. Não tinha que ter vacinado os velhos, tinha que ter vacinado os trabalhadores que têm que ir todo dia para a rua. Os velhos conseguem ficar em casa. Os portadores de comorbidade conseguem ficar em casa. No terceiro mês de vacinação no Brasil, o Brasil, que tem 54% da população que se autodeclara negro ou pardo, só 18% dos vacinados eram negros ou pardos. Apesar de eles serem 56% da população. Nós protegemos os velhos brancos. Essas questões nós não discutimos. A sociedade brasileira é um pouco inerte em relação a isso. E nós temos que levar essa discussão para público. Não é? Com esse ministério, com esse governo que nós elegemos, não dá. Ele nega as diferenças de gênero, o racismo estrutural que nós temos na sociedade brasileira. Os problemas são muito, muito terríveis. E eu acho que a vida do sindicalista é levar essas denúncias também à população, além de lutar por melhores condições de trabalho. Eu acho que essa crise sanitária que nós passamos, qual é o saldo organizativo de ter passado esses 2 anos nesse pau todo que nós passamos, né? Eu acho que tem 2 saldos organizativos. O primeiro é ter descoberto que o SUS é um instrumento de construção de igualdade social. E o segundo é ter descoberto que o que mata não é o bicho, é a desigualdade social. Porque o bicho
para pegar o cara para matar, tem que encontrar ele na rua. E o cara sai na rua porque tem fome. Então, eu espero, a coisa que eu mais espero, e é o meu recado final aqui para vocês, que a gente não esqueça o que a gente aprendeu. Que precisa ter SUS e que o grande inimigo da civilização é a desigualdade social. E que o SUS precisa de Estado e de vontade da sociedade. E a desigualdade social precisa de Estado, de política social e de disposição para enfrentar a desigualdade. Então, com isso eu me despeço, agradeço muito a paciência de vocês em me ouvirem e parabenizo o trabalho de vocês e sempre que possível contem comigo. Muito obrigado, Roberto, muito obrigado, Lírio e todos vocês sindicalistas que estão aqui. Obrigado, Gonzalo, com essa fala final aí fantástica, né? Não tem nem muito o que a gente falar, acho que essa mensagem final já fecha, né? E só pensar, Gonzalo, uma coisa que eu já vinha discutindo aqui com o Sintrazem e outros sindicatos, um pouquinho antes da pandemia, aí fomos atropelados, né? Mas eu queria fazer uma charla, um debate interno só com dirigentes sindicais sobre a saúde do dirigente sindical. Porque isso que a Vânia falou é muito importante. O dirigente sindical, ele é a vítima de assédio moral, ele é aquela pessoa que trabalha demais e a queimação daí em cima dele que não faz nada, que não trabalha, que se encosta no sindicato, né? Sofre muita pressão e tal. Então, mas isso vai ficar ali, já que a gente tem uma perspectiva boa, quem sabe, vai ficar ali para o pós-pandemia. Então, te agradecer muito e já passar por Lírio encerrar aí, que eu acho que cumprimos o objetivo, né, meu companheiro? Cumprimos a tarefa aí. Lírio, para encerrar. Com certeza. Em primeiro lugar, agradecer a todos e todas e todos que participaram do seminário, que nos prestigiaram no seminário, e agradecer do fundo do coração a presença do Roberto, que está aqui nos auxiliando, né? E do Dr. Gonzalo, que nos deu essa brilhante aula, não só sobre saúde, sobre Covid, mas sobre a vida, sobre como viver melhor. Então, acho que assim foi, nós tivemos uma aula de filosofia humana aqui hoje, né? Então, os nossos profundos e sinceros agradecimentos ao Dr. Gonzalo. E eu não vou convidar o senhor para uma pizza e um copo de vinho, porque é virtual, então não tem jeito de fazer isso. Né? De qualquer forma, fica todo mundo convidado para uma pizza hoje à noite, na sua casa, tomar um vinho em casa, né? Eu agradeço mais uma vez a todos, né? Agradeço a bondade do Derme ter permitido que eu faça esse encerramento também aqui, né? E acho que conseguimos concluir esse nosso seminário com brilhantismo, só pela presença dos palestrantes, foi excepcionalmente bom, né? Então, agradecemos a todos que estiveram presentes aqui, que nos prestigiaram, e avisar que esse seminário foi gravado e vai estar disponível no YouTube e no Facebook. Então, quem quiser, não conseguiu pegar na íntegra hoje, mas pode assistir amanhã ou depois, e possivelmente nessa semana a gente consiga também transmitir na TV Floripa, no canal 4 da NET, e que vai estar também disponível no YouTube da TV Floripa também, a partir e dos demais sindicatos que participaram aqui do evento também hoje. Né? Todos estavam transmitindo via Facebook, via YouTube, enfim, uma transmissão foi geral. Então, certamente tivemos uma boa audiência nesse dia de hoje aqui. Agradeço a todos mais uma vez. Uma boa noite a todos. E já que estou em casa, não preciso desejar boa volta para casa, né? Eu quero só lembrar uma coisa. Vocês estão falando muito de TV Globo. Eu, uma vez por semana, estou na TV Cultura, aqui de São Paulo. Talvez tenha transmissora aí. Amanhã à noite, quarta-feira, eu estou no Jornal da Cultura, que começa às 9 e vai até às 10. Eles têm lá uma estrutura de bancada. Eu estarei lá. Mas é sério. Eu assisto muito o senhor na TVT, que funciona em cadeia. TVT eu vou bastante, né? Também. Sempre vejo o senhor lá também. Né? TV Democracia também vou. Tem um monte dela. Bom, obrigado, boa noite. Boa noite a todos aí. Tchau.